Em 6 de janeiro de 1982, às 2 da tarde, arrombei uma câmara sob o Calvário, norte ao norte da muralha da cidade de Jerusalém. Naquela câmara, está a Arca da Aliança, a mesa do pão show e várias outras coisas que eu não vi. Eles foram cobertos com peles de animais, com tábuas e depois com pedras. Tínhamos escavado a escarpa. Tínhamos encontrado 3 recortes na parede como uma estante de livros. Sabemos do vale ao norte de Jerusalém que os antigos reis e governantes cortavam essas coisas em penhascos perto de áreas populosas, ou onde muitas pessoas passavam e colocavam placas de pedra e tudo mais em suas mensagens. Encontramos os recortes que encontramos no buraco transversal. Se você ler o livro de Mateus e os Evangelhos, onde fala sobre a morte de Cristo, diz: a terra tremeu violentamente e as rochas foram rasgadas à esquerda do buraco na base. De onde Cristo morreu na cruzamento, a pedra foi rasgada depois que Cristo morreu e o centurião enfiou a lança no baço de Cristo. E saiu sangue e água. Foi através dessa rachadura. Foi ao propiciatório da Arca da Aliança que Deus havia providenciado para ser escondido naquela câmara 600 anos antes de Cristo morrer. Agora, qual é o significado disso? Salmo 77:13 diz: teu caminho, ó Deus, está no santuário. No dia da expiação, a cabra que representava Cristo como portador do pecado, depois que todos os pecados eram figurativamente transferidos para a cabeça, foi morta. É sangue. Foi levado ao lugar mais sagrado e aspergido no propiciatório. Essas pessoas estão ansiosas pelo fato de que Cristo iria morrer. Eles confessaram seus pecados na cabeça dos cordeiros. E tirou a vida desses inocentes bichinhos. Nós, pela fé, cremos que Cristo realmente morreu. E nós, orando a Deus, em Cristo, o nome recebeu o perdão dos nossos pecados pela fé nesse fato. A razão pela qual eu cavei naquele lugar em particular foi uma coisa incomum que aconteceu comigo. Eu estava andando por lá e meu filho e eu fomos a Israel para pegar peças de carros no Mar Vermelho. Devido à minha ignorância e descuido, fiquei com queimaduras solares. Ruim que meus pés e pernas incharam tanto que eu não conseguia entrar no meu equipamento de mergulho. Então eu estava andando mancando em Jerusalém esperando a data que estava em nosso bilhete. Temos um daqueles bilhetes baratos que você só pode voar no data apropriada. Estava andando por ali e minha mão esquerda saiu e minha boca disse que a gruta de Jeremias e a Arca da Aliança está lá. Bem, eu não fiz isso deliberadamente. Aconteceu sem minha intenção mental de fazê-lo e eu conheci algum poder sobrenatural tinha usado meu braço e minha voz e eu não tinha certeza de qual. Então fui para casa e comecei a verificar porque a Arca da Aliança poderia estar lá e a pesquisa indicou que provavelmente estaria lá. A Arca da Aliança provavelmente foi realizada no templo escondida nesta câmara durante os 28 dias entre os dias em que Zedequias fugiu da cidade e a ocasião em que o exército babilônico chegou e destruiu a cidade, o templo, os palácios e tudo mais. Naquele momento, muitas pessoas provavelmente estavam sendo enterradas. Eu não estava lá, não sei, mas parecia uma oportunidade para fazer isso. Agora, então, se o padre levasse a Arca da Aliança e a levasse para uma caverna, o exército babilônico vislumbraria aí. Se o povo judeu na cidade vislumbrasse, haveria um verdadeiro centro Bubi. Se você entende o que eu quero, essa tampa quebrada aí, é claro, mais tarde, quando eu tive acesso ao propiciatório, havia grandes quantidades de sangue e soros secos nele. Normalmente as crucificações não envolviam muito sangue. No entanto, afirma-se que eles querem ter certeza de que Cristo estava morto, então eles enfiaram uma lança nele. E o sangue e a água jorraram. Então este era sangrento.
não é sangue comum, tem apenas 24 cromossomos. Todos nós temos apenas 46, a menos que você tenha anomalias genéticas que tornam isso diferente. Mas Cristo recebeu 23 de sua mãe, um fator determinante do sexo em Y. Seu pai, que não era um pai humano, porque se ele tivesse recebido isso de um pai humano, seria acompanhado por 22 autossomos. Então agora o que isso significa basicamente é que sua altura, sua cor de olhos, sua cor de cabelo e todos. Isso foi fornecido a partir dos genes do pool genético de sua mãe. No entanto, Maria e José descendem de Davi, mas nenhum de nós tem 24 cromossomos, e é outra coisa que a Bíblia diz, que você não deixará minha alma no inferno nem permitirá que meu corpo veja corrupção. O sangue de Cristo é apenas seco e não está morto. Quando reidratamos com soro fisiológico normal, 72 horas de temperatura corporal. Com agitação leve e vento suave, coloque os glóbulos brancos em um meio de crescimento. 48 horas depois, fizemos na contagem de cromossomos. Eu não tinha pessoas que são especialistas desse tipo. Coisa para fazer essas coisas por mim. Eles me perguntaram: onde você conseguiu esse sangue? De quem este sangue? Isso foi em Israel, e eu disse: é o sangue do seu Messias. E nunca vi pessoas entrando em um estado de choque e convulsões e tudo mais como essas pessoas entraram. E eu disse que era o sangue de Jesus Cristo. Bem, eles sabiam. Eles me disseram antes que eu pedisse, quando pedi a eles que realizassem essa investigação: sangue seco, você não pode obter uma contagem cromossômica porque os glóbulos brancos precisam estar vivos e bem para que você possa obter DNA. Possível obter algumas outras coisas, mas você não pode obter uma contagem de cromossomos. Portanto, esse sangue é único e é o sangue de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, os romanos escolheram o lugar. A muralha da cidade, onde quase todos os que iam e vinham. Eles passaram ao caminho de Jope, passaram aqui a caminho de Damasco, a caminho de Jericó. No caminho, para Anatote e todos esses outros lugares. Eles tiveram que seguir por essa estrada no lado norte da cidade, porque para o sul, leste e oeste eram grandes voçorocas. E você tinha que ser bonita, ágil, de pé para passar por essas áreas para fugir da cidade. Então eles escolheram este lugar para a crucificação e cortaram 3 áreas recuadas na face da rocha. Isso conteria sinais, declarando quem era a pessoa que estava sendo crucificada. E qual foi sua acusação? Bem, no caso de Cristo, ele era Jesus de Nazaré. No entanto, Pilote disse que o rei dos judeus, e os judeus não gostavam disso. Mas ele diz: o que eu escrevi, eu escrevi. Norte da muralha da cidade de Jerusalém. Fica um belo jardim ao lado do local da crucificação. Nesse jardim, a menos de 200 pés do local em que Jesus foi crucificado, há uma tumba. Cinzelado na face do penhasco. Agora estamos entrando. Aqui podemos ver dentro da tumba uma cruz muito antiga. E aqui você pode ver, bem aqui atrás, foi desenterrado, mais presumivelmente porque Cristo era
mais alto para acomodá-lo. Foi por essa porta que Cristo andou neste andar. Ele não está aqui, pois ressuscitou. Placa, a câmara onde encontrei a Arca da Aliança ficou perfeitamente limpa desde então. E a Arca da Aliança, a mesa do pão de espetáculo, o bastão de vela, a alter dourada do incenso, todos eles foram dispostos como estavam no templo terrestre, exceto que a Arca da Aliança está contra um muro de 12 pés de comprimento e 18 pés de largura ou altura. As tábuas de pedra foram encontradas na Arca da Aliança. Eu as removi pessoalmente com a ajuda de 4 anjos que levantaram o propiciatório. Que eu calculo pesa cerca de 900 libras de ouro maciço e um desses anjos me disse para levar as mesas de pedra para lá. Ele disse, Deus quer que todos vejam aqueles e assim. Levei-os para fora, parei lá congelado no lugar e bem, simplesmente não consigo descrever meu estado físico ou mental ou qualquer outra coisa, se você sabe se eu não tenho evidência física para provar que isso aconteceu. Eu acho que tive um sonho ou algo assim, mas de qualquer maneira eles agora estão disponíveis para serem mostrados. Não vou dizer, na verdade eles estão na borda da pedra, exatamente na mesma câmara em que o anjo os colocou depois que eu entreguei a ele, porque eu não fiz o que fazer com eles e eu. Foi dito que estes devem ser apresentados com as evidências de sangue quando a lei da marca da besta for aprovada ou aplicada. Agora, eu sei que todo mundo se pergunta sobre o que é a marca da besta. Você ouvir rumores e histórias e tudo isso. Vou lhe dizer de forma rápida e simples, se você guardar os 10 mandamentos que Deus escreveu sobre essas tábuas de pedra e sobre as quais ele diz nos Salmos 89 e 34. Se você estiver escrevendo um texto, você desejará este, Salmos 89 e 34. Ele diz, minha aliança não quebrarei nem alterarei a coisa que saiu dos meus lábios. Ele falou os 10 mandamentos do topo da montanha, os escreveu em pedra. Ele diz que nada mudará. Certo, se você cumprir essa lei, você receba o selo de Deus. Em breve, haverá um conjunto de leis criadas pelo homem, as melhores intenções cercadas por uma enxurrada de histórias falsas instigadas pelo diabo para fazer você pensar. Esta é a melhor coisa que já aconteceu à raça humana que você poderia seguir voluntariamente. Essas leis criadas pelo homem exigirão que você quebre os 10 mandamentos de Deus. Cristo disse aos fariseus, pois é em vão que eles me adoram ensinando doutrinas e mandamentos dos homens. Se você cumprir as leis feitas pelo homem e violar os 10 mandamentos de Deus, receberá a marca da besta. Agora, o que eu gostaria que todos os homens, mulheres e crianças dessa plateia se lembrassem, se você esquecer todo o resto. Jesus Cristo, o Filho. Do Deus vivo, em total cooperação com seu Pai, nos amou a tal ponto que eles estavam dispostos a fazer isso em nosso favor. É feito pessoal. Nós estivemos comprado por um preço, mas não nos fará nenhum bem, a menos que procuremos o Pai em nome e sangue de seu Filho e peçamos perdão e restauração à sua semelhança.
Agora como você pode? Veja, eu sou um homem bastante velho. Houve algumas experiências que encontrei ao longo do caminho, algumas úteis, outras educacionais, algumas deixando cicatrizes. Por trás de tudo isso. Mas uma lição importante que aprendi quando tomei consciência e tive motivos para acreditar que Cristo havia realmente morrido por mim. E que a vida eterna estava disponível mediante solicitação. Bem, eu fiz esse pedido, repetidamente: Senhor, quero ser salvo, quero estar no céu e quero que minha mãe e meu pai esteja lá e meus irmãos e irmãs e tia mais ou menos, e vovó e tudo isso. Eu rezei essas orações. Minha vida não mudou nada. Foi uma bagunça. Eu fiz o que Paul disse que fez, algo que eu sabia que não deveria fazer, acabei fazendo. Coisas que eu queria fazer, coisas boas, nunca cheguei a isso, não consegui administrar em outro lugar. Então eu perguntei ao Senhor para me ajudar a sair dessa bagunça horrível, e fiquei impressionado ao pedir que Ele colocasse um fardo para as almas em meu coração, às quais eu não pude resistir. Eu comecei orando por isso. Ele fez isso e ama a todos em todo o mundo. Se Ele quer que eu circule e compartilhe seus maravilhosos artefatos e obras da vida, e Ele me deixará. Faça, eu continuarei. Quando comecei a orar para que Deus me mudasse e fizesse o que fosse necessário em minha vida para que Ele pudesse trabalhar em mim e através de mim. Para ajudar os outros a virem a Ele e serem salvos, as coisas começaram a mudar. É isso que eu recomendo que vocês façam. Peçam ao Pai, em nome e sangue de seu Filho, que entre em sua vida com o poder do seu Santo Espírito, perdoe-o, limpe-o, ajude-o a parar de picar e a refletir seu caráter a ponto de as pessoas serem atraídas a ele por sua influência. Quando chego ao céu, quero olhar ao redor e quero ver todos vocês lá. Você pode fazer isso com a ajuda de Deus. Cristo está aqui esta noite. Ele diz, pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Acredite em Jesus Cristo hoje antes que seja tarde demais. Formoso ver chalcalo pontenam ofetelor de chalbe saber. Romas 10 e 13.